Olá, comunidade ACCA. Maio é um mês em que a maternidade costuma ser retratada de forma romantizadas. Flores, fotos, feeds, ou seja, parece que tudo é maravilhoso, mas existem mulheres vivendo uma realidade marcada por outras coisas, por exaustão, por medo, por culpa, por sobrecarga e uma luta diária para garantir dignidade aos seus filhos, às suas filhas e a si mesmo. E nós aqui da CCA e nós também da plataforma Autonomia com Elas, resolvemos tratar esse mês de março e falar com outras mulheres sobre a questão da maternidade. São mães atípicas, são mães que têm muito a nos ensinar, que tem a ver com a questão da saúde mental delas, são afetadas com isso, e que tem sobrepeso e sobrecarga também, quase sempre, porque grande parte, e isso, gente, é estatística, estão sozinhas, são mães solos. Alguma, até os parceiros a abandonam quando tem o diagnóstico. E hoje a gente recebe uma convidada muito especial, a Lorena Claveri, mãe da Esther, mulher, estudante de serviço social e presidente da Associação das Mães Atípicas do Estado de Goiás. Uma mulher que transformou a própria dor em acolhimento, luta coletiva e apoio para outras mães que também estão tentando sobreviver em meio à sobrecarga e ao abandono estrutural do cuidado. Porque a autonomia, gente, não é dar conta das coisas sozinha. E nenhuma mãe deveria e deve precisar para adoecer para conseguir cuidar. E o nosso programa hoje, ele é especial para essas mães atípicas e eu queria muito agradecer a Lorena por estar aqui conosco. Lorena, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui e a CCA está de portas abertas para divulgar o trabalho espetacular que vocês estão fazendo. Eu que fico, assim, imensamente grata, né, se eu puder estar contribuindo, pode contar comigo. Vamos lá. E, gente, antes da gente começar ao bate-papo com a Lorena, que vai ser um bate-papo profundo, descontraído e que vai interessar a você, eu quero lembrar que a plataforma Autonomia com Elas, durante esse mês, está com uma promoção imperdível. E aí, você que não sabe, a plataforma Autonomia com Elas é um lugar que tem cursos, é um lugar que tem e-books, é um lugar de formação para quem quer renda, para quem quer entender o que é autonomia, para quem quer aprender a falar em público. Então vai lá que quem escrever lá na plataforma Mãe Nota 10 vai ganhar 10% de desconto durante esse mês. Roda a vinheta! Acesse agora plataforma autonomiacomelas.com.br. E é isso, vamos lá conversar com a Lorena. Lorena, todo programa nosso, a gente sempre pergunta quem era você ou quem é a pessoa, quem era a Lorena antes da maternidade, quem é o que mudou na sua vida depois disso, né? Para a gente conhecer mais um pouco de você. Quem é a Lorena pela Lorena? Então, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, né, assim, nunca fui de ligar para a opinião de ninguém, então sempre tive um jeito que as pessoas comentam, sabe. Então, até a minha maternidade, na verdade, eu nem queria ser mãe. Quando eu casei, eu falava que eu não queria ser mãe, porque eu sempre fui livre, eu tinha essa liberdade, né, e eu era meio nerd, sabe, de gostar de super-herói, de gostar desse desenho japonês, então, assim, Ah, então quando é amiga da Vânia. Fala, oi, Vânia! eu sempre tive, né, então eu tinha uma turma de amigos, a gente saía, ia no cinema, juntava pra ver série, anime, então, assim, eu tinha uma vida badalada, eu fazia festa em casa, né, eu sempre fui, assim, extremamente extrovertida,
animada. Só que quando deu 4 anos e meio ali de casamento, eu senti uma necessidade, sabe. E eu tinha bicho na época, né, eu tinha 2 cachorros, um gato, tinha uma casa já grande e parece que estava faltando algo, sabe. Eu acho que desperta na gente, na Tem um verdade, relógio né. Tem um biológico. relógio biológico Tem um relógio que, assim, biológico. desperta, e aí me despertou. Então a Esther ela foi planejada e desejada e muito amada. Um Então beijo, Estela. e aí, Esther, não é Esther. Estela. Então, a gente começou esse processo, né, e assim, foi tranquilo e aconteceu. É... Quando Desculpa, pode falar, fala. Quando, né, a minha gravidez foi tranquila, né, e eu falo assim, na minha vida, as coisas são um pouco anormais, assim, São sabe, são intensas. intensas, muito. Nem o parto dela foi um parto natural em casa, e nem foi planejado, então, assim, foi algo tão Inédito. inédito, sabe, eu falo: "Gente, ela não tinha que vir normal mesmo", porque eu já não era uma pessoa muito assim, eu era um pouco já fora do padrão, Fora da fora da caixinha. caixinha, então não tinha muito que ser normal. Eu acho que se ela viesse uma criança típica, minha vida ia ser muito monótona. Você sabe, Lorena, você está falando aí, eu faço terapia, faço análise, primeiro eu fui para terapia, hoje eu estou na análise tem 30 anos. E na época eu estava com 27, estou com 57, foi a época das mentes inquietas, do TDAH, e Rivotril não, como é que chamava aquele remédio? Eu acho que era o Rivotril, sei lá, tem um remédio lá para acalmar, eles dando para todo mundo e tal. E aí a minha psicóloga me diagnosticou com TDAH e eu estava na época estudando e muito Foucault, eu perguntei: "O que é normalidade? Qual que são os padrões de Exatamente. normais?", Quem né. quem instituiu Quem isso? instituiu isso e normalmente a normalidade que é instituído pela nossa sociedade são de boizinhos de presépios, ao Exatamente. ponto que eu virei para ela, falei assim: "Ó, eu estou aqui, não quis tomar remédio", fui ler, fui estudar muito para entender e eu virei e falei assim: "Ó, eu só não quero ser enquadrada, eu quero entender o que que eu estou vivendo". Por Exatamente. isso que eu fico pensando assim, eu não acho que a gente fala atípica, porque tem que nominar, É, tem que né, porque ter, né. estatisticamente tem diferenças e a gente Uhum. precisa entender isso, né, e a gente está vendo que o tanto de diagnóstico está vindo quando a Com gente certeza. entende, né. E aí, eu queria saber como é que foi para você, por você ser tão, assim, extrovertida, de não querer encaixar nessa caixinha que nos faz senhora robôs, como É. é que foi emocionalmente viver quando você essa história com ela, até entender que sua filha era autista? Então, quando eu tive ela, eu tive o primeiro impacto, né, que foi o quê? A minha liberdade foi Foi embora. embora, foi embora. Eu tinha que ser responsável por alguém. E aí eu falo: "Mãe não tem ensaio, né, a gente já estreia, né, a gente estreia, não tem como ensaiar ser mãe". Então, eu achei um processo difícil. Eu tive um pouco de depressão pós-parto, mas foi aquela depressão pós-parto que eu fiquei obcecada por ela, obcecada. De não querer sair de perto, de não comer, não beber água com medo de acontecer alguma coisa, porque com 15 dias ela engasgou, então ficou um trauma ali, sabe, assim, meu Deus, E e agora? agora? Porque a minha mãe estava junto nesse dia que aconteceu, a gente saiu com ela correndo, foi até essa vizinha, né, essa vizinha minha que já era minha amiga, né, da área da saúde, o pai dela é do SAMU e ele que me ajudou a desengasgar. Então, houve com 15 dias houve esse Esse acidente, esse fato. fato que eu acho que contribuiu para eu ficar extremamente doida. Eu fiquei 3 dias sem dormir depois disso, sabe. Então eu acho que, né, deu um choque ali. Então eu fiquei, assim, extremamente obcecada por ela, eu ficava ali, ela respirando, eu vendo se estava tudo bem. E eu ficava muito só em casa, né, muito sozinha. O meu companheiro na época trabalhava o dia todo, eu ficava sozinha, minha mãe ficou comigo aí 1 mês, aí às vezes, de vez em quando ela ia lá pra ficar comigo, mas, né, depois era eu comigo mesma.
Então eu já tive essa questão, assim, amigos afastam sim quando você é mãe, né, já não tem como, principalmente aqueles que era de farra, né, aí você vê quem se importa com você de verdade, não se é só no oba-oba, ou no momento que você precisa, se alguém tá ali por você realmente, né. Então eu senti esse impacto, porque eu não podia sair a hora que eu queria e eu era muito livre de fazer o que eu quisesse. Eu deixei de fazer a atividade que eu fazia, que na época eu acho que era pilates. Então assim, eu fiquei, né, enclausurada com a É outra criança, é uma outra realidade. realidade. Eu acho que é um pouco isso, assim, é Isso, uma você outra muda de realidade. vida. Você muda de vida e acabou, Acabou, e né? aí você tem que se acostumar e adaptar àquilo, né. Então, quando foi eu voltar a trabalhar, foi um problemão, porque eu amamentava e eu fiz questão de amamentar, ela amamentou até 2 anos e 3 meses, né, então eu fiz questão de amamentar ela, eu sofri muito no começo, ela até mamava sangue, mas eu falei: "Eu vou persistir, não vou desistir". E aí foi, tanto é que foi até 2 anos e 3 meses. E foi ela que me desmamou, então eu que sofri quando Essa foi ela ótima. que me desmamou, porque ela olhou pra minha cara assim e falou: "Ah, Chega, chega, né? não quero mais", ela nem cabia no meu colo mais. E eu estava lá querendo, porque é uma conexão, é um vínculo, né. E aí, eu voltei a trabalhar e eu trabalhava só meio período, tá, não tinha, assim, o dia inteiro, não. Eu comecei a surtar, eu estava lá, o peito pingando, tanto é que eu comecei a levar a máquina pra tirar. Eu falava: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô acreditando nisso não, eu vou deixar minha filha lá e eu trabalhar pra ganhar isso aqui? Não vou nunca". Aí pedi conta, né, pedi pra sair pra cuidar dela. Fiquei com ela em casa. Só que aí vai vindo a necessidade também de você fazer algo, porque você só fica em casa com a criança, cuidando de casa, cuidando de criança, e até então, igual eu te É porque, na falei. verdade, é um momento que deixa de você se deixou de lado para viver Sim, total. aquele outro Você se momento. entrega, você se anula Você se entregou. completamente, né, você se entrega. E como eu falei, mãe de primeira viagem não tem muita noção de nada. Então, assim, ela tinha crises de choro, que hoje eu sei que é pelo autismo, né, intermináveis. E assim, não era cômica, não era nada, dava peito, não queria, e eu chorava junto, porque era um desespero. Teve já caso de eu ligar pra minha mãe: "Eu não sei o que eu faço, ela não para de chorar, eu vou enlouquecer". Mas ela sempre foi aquela criança que dormiu a noite inteira, então eu nunca sofri com isso, sabe, dela não Deixa dormir. eu bater uma bola com você, porque você está falando coisas muito interessantes, apesar eu vou pegar esse gancho, apesar da gente fazer o programa em algumas divisões e tal, porque isso que você está falando é muito interessante, até para outras mães entenderem, ficarem atentas, né? Sim, Porque, assim, existe uma romantização de ser mãe, e aí existem os problemas, que eu acho. muitos. Hoje a gente tem a liberdade de conversar isso. Hoje tem muitas Sim, mulheres falando: "O meu corpo eu não quero", mas também, por exemplo, eu não quis, mas eu também não condeno ninguém, minha casa é cheia de criança, eu gosto e tal, falo hoje que é aham, casa de vó. aham. E aí, eh, e você já desconfiava de alguma coisa ou nada? Então, não desconfiava, porque, ela não me dava sinais claros enquanto bebê, né. Eu fui ter sinais depois dos 2 anos ali, e durante a pandemia. Então, mas ela chorava muito, de qualquer coisa que eu ligava, ela chorava muito. O barulho O barulho incomodava? incomodava, né, eu acho que eu lembro até hoje que a gente chegou a comprar aquele ofurô, sabe, que era moda na Sei, época, hoje sei. eu nem sei se usa mais, ela ficava tão tranquila, e hoje eu sei, porque o autista ele ama água, ele ama ficar submerso, né. Então hoje eu sei que desde criança era o sensorial dela muito sensível, às vezes de roupa. Hoje ela não usa blusa de frio, eu sofro com frio, ela não usa. Então pensa, ela bebê, incomodada com a roupa, e eu não sabia e não tinha como ela me falar isso. E Eu aí ela só amo tinha água, que eu tô falando: chorar. "Será que eu tenho algum traço?" Não, é porque eu adoro ficar embaixo d'água. Mas eu também, eu sou uma Eu sereia. adoro ficar embaixo d'água. Eu também amo. Sempre Desligar, nadei, nado super bem. eu Ela também. ama É água. o lugar que eu me A gente se regula, resolvo, né. é o lugar que eu me regulo. E aí, assim, como é que foi? Você falou que você tá
o seu companheiro, hoje é seu ex, foi ex Sim, 2 vezes, você foi. tá como é que foi o processo da divisão do cuidado com a Esther, entre vocês? Então, quando eu deixei o emprego, né, aí que fiquei essa questão em casa, aí houve uma necessidade de eu voltar a fazer algo, mas eu queria empreender. Eu sempre quis empreender. Eu nunca me vi como CLT, como eu falei, eu era fora do padrão, eu não queria, receber muitas ordens, né, eu não queria Você não ser um era robô, não fora do era padrão, não. você tinha o seu Isso, padrão. eu tinha o meu padrão, né, eu queria empreender e era isso. Aí eu tinha uma amiga minha que tinha um espaço, né, de coisas saudáveis, eu falei: "Ah, vamos trabalhar junto? Eu fico no horário que você não fica, tal", e na época deu super certo, a gente estava bombando, e eu acho que como todo mundo durante a pandemia a gente teve que fechar os sonhos, né, a gente teve que fechar e eu tive que ficar em casa com ela por conta da creche, né. E ela tinha, se eu não me engano, era já para 2 anos, 1 ano e 8 meses aí para 2 anos. Ficando em casa com ela o dia inteiro, ele trabalhando em hospital, então era o prazer de chegar em casa, já tinha que tirar a roupa, deixar lá de Nossa, que molho, momento aquele inferno, nossa, que né, que foi momento um inferno. terrível que a E gente assim, viveu. longe do meu A pai e da minha mãe, iminência da morte o tempo inteiro e pessoas morrendo do nosso lado, amigos e tal. e ele chegando e me contando, pessoas morrendo, então foi horrível, foi uma época assim, né, meio deprê também. Fiquei longe dos meus pais, que eram idosos, então eu também fiquei muito só. Aí foi aonde eu comecei a observar e eu gravava tudo que ela fazia, coisa de mãe, né? A gente grava qualquer ar que a criança tá fazendo, a gente filma. E aí eu comecei a observar esses padrões, essa amiga minha começou a falar: "Ai, por que que você não leva ela no neuro, né, eu acho que ela tem algumas coisas", e eu ficava assim: "Será, gente?". Aí eu comecei a observar. Ela tinha muitos fletos, ficar assim, né, o tempo todo, pra se regular, né, a estereotipia. Ficava correndo muito, até hoje ela faz isso, corre no Gente, ó, corredor. presta atenção. Ó, flaps, olha que legal, e eu não sabia, aqui é um lugar de aprendizado. Eles fazem as crianças autistas para se regular. Sim, eles Olha só fazem que para se regular. interessante. Eles fazem para se regular, né. Ela corre, assim, ó, de um lado para o outro com muita rapidez, sabe, assim, e eu falava: "Gente, como é que você mantém esse pique, né?". Uma energia, assim, 220 que eu tinha que dar conta, né. Eu falo que hoje eu treino para dar conta dela, porque senão eu não acompanho não. E eu comecei a observar, ela amava ficar sozinha num cantinho lá dela, assim, ficava horas sozinha, folheando livros, até hoje ela ama livros, ela já está começando a ler, então ela ama livro, sempre amou. E ela virava de cabeça para baixo os brinquedos dela, e enfileirava, e tinha outras questões que aí eu comecei a observar. E foi durante a pandemia que eu levei ela no neuro, né. Então, a gente foi primeiro no neuro, na época ela tinha Pasco, e nem lembro o nome do médico, mas assim, ele foi muito abrupto comigo, sabe. Ele me deu um choque, assim, e eu fiquei impactada, porque ele não foi acolhedor. Ele simplesmente me fez 5 perguntas, olhou para ela 5 minutos e virou e falou assim: "Sua filha é autista". Aí eu falei assim: "Oi?", né. Tipo assim, eu não estava preparada para ouvir aquilo daquela forma, né. Acho que também não tem muito como você Não, parar um diagnóstico, tem mas sim, tem assim, formas e formas de falar a mesma coisa. Tem né. gente, porque aí depende de cada neuro, E cada médico, né. aham. E aí o que que acontece? Ele começou a falar, ele imprimiu um negócio: "Ai, você vai fazer isso, isso e isso, você vai procurar terapia tal, tal, aba", e eu: "Que acho que é aba? Que é isso? Que esse homem tá falando? Que língua que é essa?". É um mundo que eu mergulhei, que eu tive que entrar, que alguém me empurrou à força do penhasco, e eu tive que dar um jeito de entender e compreender aquilo ali. Eu saí chorando do consultório e o meu companheiro estava comigo na época, né. E aí eu liguei para uma prima minha, na verdade, eu acho que eu encontrei com ela, eu não lembro muito bem como que foi isso. E ela virou e falou assim: "Olha, eu conheço uma médica muito boa, só que ela é particular", né, e aí ela até me ajudou a pagar a consulta, acho que ela pagou a consulta na época pra mim, foi muito grata a ela, é a doutora Aline Bello. E aí quando eu fui nela, ela foi extremamente acolhedora, assim, nossa, que médica doce, é uma médica, assim, maravilhosa. Indico pra todo mundo, inclusive, ela é lá da Bela Infância. Ela pegou Esther
e assim, sabe, tentou conversar, brincou e conversou comigo e foi super gentil e doce. E aí ela falou, realmente, ela é autista, né? A gente vai fazer um laudo. Aí ela me explicou com detalhes o que eu tinha que fazer, o porquê que eu tinha que fazer, por que tinha que ser aquelas horas, era 20 horas semanais de terapia. Eu falava, ué, a gente não vive, né? Que horas que eu vou viver? 20 horas semanais de terapia? O que eu vou fazer? Que dinheiro que eu vou ter? Como é que vai ser isso, sabe? Assim, tudo, você pensa tudo ao mesmo tempo, então é enlouquecedor. Por isso que a mãe fica doida, por isso que é mútuo, porque você morreu ali, uma mentalidade sua morreu para você viver uma outra, você viver uma outra vida, uma outra realidade que não existia. Deixa eu te perguntar, que nós estamos terminando esse primeiro bloco, entre o susto, né? O susto abrupto depois você teve um acolhimento de outro profissional, de outra profissional de saúde, como que ela chama? Doutora Aline Belo. Doutora Aline Belo, ó, quero trazer a senhora aqui para conversar conosco. Quando veio o conhecimento depois, isso te libertou? Entendeu o processo? Demorou um pouco. É um pouco você começa a se vitimizar. Eu nunca fui assim, porém você começa, sabe, você tem um luto mesmo ali, Aí vai passando e aí pelas as tudo etapas. você vai passando O pelas luto, o etapas. coitadinho, até você subir da... Exatamente. É o processo, Mas né? o que me subiu? A psicanálise, a terapia, né. Sem ela eu não teria conseguido. Eu falo, eu sou outra pessoa. Na verdade eu voltei a ser quem eu era antes, É uma né. rede, né, Lorena? É. De apoio, de Sim, acolhimento. sim. E aí, vamos segurar isso para o próximo episódio e você ficar atento e você para entender. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar com Lorena, a gente tem muita informação que deve estar ajudando muitos pais, mães que têm crianças autistas, porque o que a gente fala aqui na autonomia é que a autonomia a gente não precisa dar conta sozinha, e a gente não dá. É uma rede. Então, qualquer coisa, vocês vão lá, procura lá no Insta, né, as mães. Deixa eu ler aqui, porque tem hora que eu. Fala aí, Lorena, qual que é o Insta de vocês, das mães? É a MAG, né, Associação das Mães Atípicas do Estado de Goiás, e tem o meu, que falando sobre a maternidade, que é Maternando TEA. Presta atenção, Maternando Teia e a MAG. Tá lá no Insta, vai lá, vejam, tem informação, compartilhe e contribua, porque essa rede tem que crescer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.